O curso de atendente de farmácia tem o objetivo de fornecer conhecimentos fundamentais relacionados ao setor farmacêutico, abrangendo temas técnicos e teóricos, que contribuem para que o profissional possa exercer as atividades com qualidade. Nessa aula, vamos aprender sobre os caminhos percorridos do medicamento no organismo, conhecendo as funções de cada um dos sistemas do corpo humano. Também estudaremos sobre alguns tipos de vias de administração e suas formas farmacêuticas. Olá, que bom vê-lo novamente. Preparado para mais uma aula do nosso curso? Espero que tenha se preparado, estudando os assuntos abordados na aula anterior. Não se esqueça de que para que o seu aprendizado tenha qualidade, é indispensável que você tenha empenho e dedicação no estudo do conteúdo que vemos nas aulas. Então, vamos dar início ao conteúdo preparado para hoje. Nessa aula, iremos abordar os principais aspectos referentes ao medicamento no organismo. Primeiramente, vamos entender os caminhos percorridos do medicamento no organismo. Para isso, basta imaginar um paciente que, ao reclamar de dor de dente, recebe do profissional de saúde a prescrição de ibuprofeno. Entenda que para haver melhora no quadro, o ibuprofeno terá que interagir com o organismo e mudar seu funcionamento, amenizando a sensação de dor. Saiba que, nesse tipo de caso, o paciente não utiliza o ibuprofeno diretamente no dente. Ele usa, por exemplo, uma cápsula administrada via oral. Engole o medicamento com água e depois de alguns minutos a sensação de dor começa a sumir. Esse efeito ocorre apenas porque foi escolhida a forma farmacêutica adequada que leva o princípio ativo incluído na formulação por todo o trato digestório até chegar ao estômago. A cápsula é dissolvida no estômago e só então o ibuprofeno se mistura ao suco gástrico e segue o caminho até o intestino, onde entra na corrente sanguínea para que seja levado por todo o organismo. Assim, quando o princípio ativo passar pelo local responsável pela sensação de dor, ele modifica as funções que estão em andamento, reduzindo essa sensação. Esse caminho que vimos é um dos possíveis que o medicamento pode percorrer no organismo. O exemplo que destacamos diz respeito a uma cápsula usada via oral. Porém, também há casos em que são usadas outras formas farmacêuticas, como comprimidos, drágeas ou soluções, ou outras vias de administração, como sublingual ou intravenosa. Desse modo, dependendo da administração, existem caminhos diferentes, e para entendê-los melhor é essencial relembrar conceitos relacionados ao corpo humano e seus sistemas. Então, vamos fazer isso a partir de agora. Para isso, veremos a seguir alguns sistemas do corpo humano, que funcionam como uma máquina em que todas as partes trabalham em grupo e de maneira harmônica. Sua estrutura é complexa e baseada em uma unidade microscópica, a célula. Saiba que existem tipos diferentes de células, cada uma com uma função específica, mas com algumas características básicas parecidas. Então, vamos conhecer mais especificamente a estrutura celular. A membrana plasmática, também chamada de membrana celular, demarca as células e é semipermeável para controlar a entrada e saída de todos os tipos de substâncias, regulando o conteúdo. Já o citoplasma consiste em um material aquoso que possui as estruturas especializadas que garantem o funcionamento da célula. Alguns exemplos de citoplasma são lisossomos, ribossomos, complexo de Golgi, mitocôndrias, retículo endoplasmático, dentre outros. Por sua vez, o núcleo contém a informação genética e controla o crescimento, o metabolismo e a reprodução celular.
Saiba que as células se juntam e se organizam para originar os tecidos. O corpo humano é formado por 4 tipos básicos de tecidos. Vamos conhecê-los. O tecido epitelial é composto por células epiteliais, que têm o dever de revestir toda a superfície do corpo, revestir as cavidades corporais e compor algumas glândulas. Já o tecido conjuntivo dá origem aos ossos e cartilagens, assim como aos tecidos sanguíneo e adiposo. O tecido muscular é feito por células musculares de 3 tipos diferentes. Dão origem ao tecido muscular estriado, que tem a capacidade de contração voluntária, ao tecido muscular liso e ao tecido muscular cardíaco. Por sua vez, o tecido nervoso é feito por neurônios, que são as únicas células capazes de gerar e conduzir impulsos nervosos, responsáveis pela capacidade de comunicação. Fique ligado, os tecidos se organizam para compor órgãos com funções específicas, como por exemplo, o coração e os órgãos que agem com funções semelhantes são agrupados em sistemas, como o sistema cardiovascular. Todos os sistemas em conjunto asseguram o funcionamento do organismo vivo. A demarca as células e é semipermeável, para controlar a entrada e saída de todos os tipos de substâncias, regulando o conteúdo. Já o consiste em um material aquoso que possui as estruturas especializadas que garantem o funcionamento da célula: plaqueta, sangue; membrana plasmática, citoplasma; hemácia, núcleo; membrana celular, tecido conjuntivo; hemácia, tecido epitelial. Resposta correta. Clique no botão avançar. O sangue é responsável pelo transporte de substâncias para todo o organismo e é formado pelo plasma e por elementos figurados do sangue. Saiba que os elementos figurados do sangue são os eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos, os leucócitos, que são os glóbulos brancos, e as plaquetas. Entenda que os glóbulos vermelhos, que também são chamados de eritócritos ou hemácias, são responsáveis pelo transporte de oxigênio para o organismo. O oxigênio é transportado pela hemoglobina, que é a proteína presente nos glóbulos vermelhos. Cabe mencionar que quando elas estão carregadas de oxigênio, dão ao sangue um tom vermelho vivo, que é o sangue arterial. Quando diminui essa quantidade e o plasma fica carregado com gás carbônico, o tom do sangue passa para vermelho escuro, que é o sangue venoso. Conhecidos como leucócitos, os glóbulos brancos são as células de defesa do nosso organismo. Eles contribuem com o processo inflamatório, que é a reação de defesa do organismo, com os processos alérgicos e os imunológicos. Sua ação está ligada à destruição e eliminação de qualquer substância estranha que entre em nosso organismo, como partículas e micro-organismos. Por sua vez, as plaquetas são pedaços celulares que participam do processo de coagulação sanguínea, que é o mecanismo que corta a perda de sangue quando acontecem lesões nos vasos sanguíneos. O sangue é levado para todo o organismo pelos vasos sanguíneos, passa pelas artérias, veias e capilares. As substâncias carregadas pelo sangue, inclusive fármacos, precisam atravessar as paredes dos capilares para chegarem às células. Fique ligado. Os elementos figurados do sangue são feitos na medula óssea, que é o tecido encontrado na cavidade interna de alguns ossos. Agora vamos começar a ver detalhes de cada um dos sistemas do corpo humano, começando pelo sistema cardiovascular.
O sistema cardiovascular é composto pelo coração e pelos vasos sanguíneos, e tem o dever de bombear e distribuir o sangue para todo o organismo. É um sistema fechado, e o sangue presente no coração é bombeado para as artérias que, ao reduzirem sua espessura, mudam suas características e dão origem às arteríolas e aos capilares. A partir desse processo, os capilares se unem e mudam sua estrutura, originando as vênulas e depois as veias, que direcionam o sangue novamente ao coração. Pelo fato de sua função estar associada com a distribuição do sangue, é essencial que o sistema cardiovascular possibilite a comunicação entre o sangue e as células. Essa comunicação acontece nos capilares, cuja parede permite a entrada e a saída de substâncias, tanto de nutrientes para as células como fármacos ou substâncias que necessitem ser eliminadas do organismo. No que se refere ao coração, sua função é bombear o sangue, e sua estrutura é feita pelo músculo estriado cardíaco. Esse músculo permite que o sangue seja disparado para as artérias e direcionado primeiramente aos pulmões, onde recebe o oxigênio proveniente da respiração. Vale destacar que depois desse processo, o sangue arterial retorna ao coração, de onde é direcionado para todo o organismo. Nesse caminho, o sangue entrega o oxigênio para as células e recolhe o gás carbônico para fazer o caminho de volta ao coração e começar o processo novamente. A força que o coração faz para conduzir o sangue para as artérias, a frequência com que realiza esse bombeamento que diz respeito à frequência cardíaca. A quantidade de sangue bombeado e a passagem do sangue pelos vasos sanguíneos são responsáveis pela pressão arterial, que assegura que o sangue seja dividido para todo o organismo. O próximo sistema do corpo humano que iremos estudar é o sistema renal. O sistema renal é responsável por retirar as substâncias que não são mais necessárias ao organismo e por controlar a quantidade de íons e outras substâncias nos líquidos corporais. Esse sistema é formado por 2 rins, 2 uréteres, bexiga e uretra. Vale destacar que o sangue, quando passa pelos rins, é purificado, e nesse momento é formada a urina, que possui água e todas as substâncias a serem excretadas. A urina é levada para a bexiga através dos uréteres, um de cada rim, onde fica guardada até o instante de sua eliminação, quando é conduzida pela uretra. No decorrer da filtração do sangue é controlada sua quantidade de água e, com isso, o volume do sangue. Sendo assim, o sistema renal contribui para o controle da pressão arterial. Quando ela aumenta, os rins podem aumentar a quantidade de água excretada e, com isso, reduzir o volume de sangue e, consequentemente, a pressão arterial. Cabe mencionar que o processo contrário também pode acontecer. Os glóbulos vermelhos são pedaços celulares que participam do processo de coagulação sanguínea, que é o mecanismo que corta a perda de sangue quando acontecem lesões nos vasos sanguíneos. Correto? Errado? Resposta correta. Clique no botão avançar. O sistema respiratório é mais um sistema do corpo humano que devemos conhecer. O sistema respiratório é composto por nariz, laringe, traqueia, brônquios e pulmões, que possuem bronquíolos e alvéolos, sendo responsável por guiar o ar do meio externo até os alvéolos. Entenda que a respiração acontece pela alternância entre inspiração e a expiração. Na primeira, o ar rico em oxigênio é levado aos pulmões até chegar aos alvéolos. Já na segunda, o ar rico em gás carbônico, após a troca gasosa, é levado de volta para o meio externo.
Vale destacar que esses dois processos ocorrem de forma sequencial, já que o acesso de entrada e saída do ar é o mesmo. Fique ligado, o diafragma é um músculo que se encontra abaixo dos pulmões, e sua contração e relaxamento são indispensáveis para a inspiração e expiração. Outro sistema do corpo humano que iremos abordar é o sistema digestório. No que se refere ao sistema digestório, trata-se de um sistema complexo que desempenha várias funções. Para favorecer o seu estudo, podemos dividi-lo em trato digestório e órgãos digestórios acessórios. O trato digestório origina-se a partir da boca e abrange a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso e o reto, finalizando no ânus. É importante entender que essa formação permite ao sistema receber os alimentos pela boca, conduzi-los até o estômago pelo esôfago, digeri-los para que sejam aproveitados os nutrientes. Absorver os nutrientes para que cheguem à corrente sanguínea no intestino delgado e um pouco também no intestino grosso e eliminar as partes não digeríveis através das fezes, pelo intestino grosso, reto e ânus. Por sua vez, os órgãos acessórios que ficam fora do trato digestório colaboram para essas funções e ainda somam outras a esse sistema. São eles o fígado, a vesícula biliar, o pâncreas e as glândulas salivares. Entenda que o fígado desempenha várias funções, entre elas a secreção da bile, que fraciona e realiza a absorção de gorduras. Ela é guardada e concentrada na vesícula biliar e liberada no intestino delgado para fazer suas funções. O fígado, além de outras funções, também é responsável pela metabolização de toxinas e substâncias que necessitam ser eliminadas do organismo. Já o pâncreas secreta enzimas digestivas que são liberadas no intestino delgado e secreta hormônios importantes, como a insulina. Mais um sistema do corpo humano que iremos destacar é o sistema nervoso. Trata-se do sistema responsável pelo controle e coordenação das funções de todos os sistemas do organismo, além de receber estímulos externos, interpretá-los e gerar respostas. Vale destacar que o sistema nervoso pode ser dividido em sistema nervoso central, também chamado de SNC, e sistema nervoso periférico, ou SNP. Em relação ao SNC, abrange o encéfalo, que é composto pelo cérebro, cerebelo, tronco encefálico e diencéfalo, e a medula espinhal. Em relação ao SNP, abrange os nervos cranianos, os nervos espinhais, os gânglios e as terminações nervosas. O SNP é encarregado por levar as informações recebidas do meio externo para o SNC e as informações produzidas no SNC para o organismo de forma geral. Em relação ao SNC, apresenta várias funções específicas em cada uma de suas estruturas associadas com a coordenação e o controle do organismo. O funcionamento do cérebro, de forma geral, está associado ao controle motor, às percepções, o comportamento e às ideias. O sistema endócrino é mais um sistema do corpo humano que devemos conhecer. O sistema endócrino é composto pelas glândulas endócrinas e colabora com a regulação e integração das funções de todo o organismo. Cabe mencionar que as glândulas endócrinas produzem hormônios que são liberados na corrente sanguínea, operando suas funções em órgãos de outros sistemas. As principais glândulas endócrinas são a hipófise, a tireoide, as suprarrenais, o pâncreas e as gônadas, que são formadas pelos ovários e testículos. Outro sistema do corpo humano que iremos abordar é o sistema muscular e esquelético.
Esse sistema contém os músculos, os tendões, os ligamentos, os ossos, as cartilagens, as articulações e as bolsas. Trata-se de estruturas que juntas asseguram a sustentação e a movimentação do corpo humano. É importante saber que também executam outras funções, como guardar e liberar minerais para o sangue, como o cálcio, contribuem para a produção dos elementos figurados do sangue, reservam energia e geram calor, contribuindo para a regulagem da temperatura corporal. O próximo sistema do corpo humano que iremos estudar é o sistema imunológico e linfático. Associado ao sangue e ao sistema cardiovascular, esse sistema é encarregado pela defesa do organismo. Esse sistema engloba os órgãos linfóides, a medula óssea, o timo, os linfonodos e o baço, os vasos linfáticos e a linfa. A linfa é um líquido claro que banha os tecidos corporais e é levada pelos vasos linfáticos. O último sistema do corpo humano que iremos destacar é o sistema reprodutor masculino e feminino. Homens e mulheres podem ser diferenciados fisicamente por possuírem características físicas diferentes que se desenvolvem, em parte, pela presença de hormônios de cada sexo. Nas mulheres, são produzidas quantidades maiores de estrogênio e progesterona, e nos homens, de testosterona. As glândulas que criam esses hormônios estão relacionadas com o sistema genital, sendo que nos homens as principais estruturas do sistema genital são pênis, escroto e testículos. Já nas mulheres são vagina, colo do útero, útero, tubas uterinas e ovários. O sistema é o sistema responsável pelo controle e coordenação das funções de todos os sistemas do organismo, além de receber estímulos externos, interpretá-los e gerar respostas respiratório, digestório, nervoso, endócrino, muscular e esquelético. Resposta correta. Clique no botão avançar. Veremos a seguir alguns tipos de vias de administração e suas formas farmacêuticas. Você já deve saber que para um mesmo medicamento pode existir várias apresentações diferentes. A dipirona, por exemplo, é encontrada em comprimidos, comprimidos dispersíveis, solução oral, xarope, solução injetável ou supositório. O profissional de saúde escolhe o medicamento indicado para o tratamento de um paciente e também a via de administração mais adequada para cada situação. A via de administração é o acesso pelo qual um fármaco é colocado em contato com o organismo. Existem várias vias de administração possíveis, e todas colocam o fármaco em contato com o organismo para fazer dois tipos de efeito. Vamos ver quais são eles. O efeito local acontece quando o medicamento é aplicado diretamente no local onde fará efeito, sem precisar da presença do fármaco na corrente sanguínea para a ação esperada. Um exemplo disso é que a pomada cicatrizante só faz efeito na ferida onde for aplicada. Assim, caso existirem outras feridas, a pomada deve ser colocada sobre todas elas. Já o efeito sistêmico acontece quando o medicamento é colocado em contato com o organismo e o fármaco entra na corrente sanguínea para chegar ao local de ação. Sendo assim, o fármaco entra em contato com todos os sistemas do organismo, podendo interagir em várias áreas. Um exemplo disso é um comprimido com relaxante muscular, que acarretará um alívio da dor em todos os músculos e não somente em um músculo em particular. Para que o medicamento possa ser usado por uma determinada via de administração, ele deve estar em uma forma farmacêutica adequada. A forma farmacêutica é o estado final da apresentação dos princípios ativos farmacêuticos depois de uma ou mais operações farmacêuticas feitas com a adição ou não de recipientes adequados, para favorecer o seu uso e alcançar o efeito terapêutico desejado. As formas farmacêuticas são desenvolvidas com o objetivo de facilitar a administração do fármaco e possibilitar e favorecer a interação do princípio ativo com o organismo.
Além disso, elas visam a proteger o princípio ativo da ação de fatores ambientais e, durante seu percurso pelo organismo, assegurar a precisão da dose e esconder características desagradáveis como sabor e odor. Então, vamos conhecer as vias de administração e suas formas farmacêuticas, começando pela via oral. Na via oral, o medicamento é colocado na boca e engolido, seguindo pelo esôfago até chegar ao estômago, onde o medicamento se mistura com o suco gástrico e o fármaco fica disponível para entrar na corrente sanguínea, acontecendo a absorção. No que se refere à absorção dos fármacos na via oral, ela pode ocorrer no estômago, porém a maior parte deles segue do estômago para o intestino e é absorvido em sua primeira porção, o duodeno. Observe em nossa imagem a representação do caminho percorrido por um comprimido na via oral até sua absorção total. Fique ligado, a via oral é uma das mais usadas e, normalmente, é a preferida pelos pacientes. Vale destacar que as formas farmacêuticas usadas pela via oral podem ser organizadas em dois grupos, sólidas ou líquidas. Então vamos conhecer cada uma delas. Começando pelas formas farmacêuticas sólidas, vamos destacar primeiro os comprimidos. Os comprimidos são formas farmacêuticas cilíndricas ou ovoides, obtidas por meio da compressão de uma mistura de pós e que apresentam uma dose única dos princípios ativos, podendo também ter os excipientes. Eles são administrados pela via oral e desintegrados no estômago, o que significa que os ácidos que ficam no suco gástrico os desmancham, liberando o fármaco para ser absorvido. Há alguns tipos de comprimidos, sendo um deles os comprimidos revestidos. É importante entender há fármacos que são sensíveis aos ácidos do estômago e podem ser destruídos ao entrarem em contato com eles. Para esses casos, os fármacos são fabricados em forma de comprimidos revestidos, ou seja, com um revestimento que evita que o comprimido seja desintegrado no estômago, seguindo intacto até o intestino, onde enfim é desintegrado. Há também os comprimidos de liberação prolongada, que foram elaborados com o objetivo de reduzir a frequência de uso de um medicamento. Esses comprimidos possuem revestimentos específicos para possibilitar que os princípios ativos não sejam liberados de uma só vez, e sim pouco a pouco, gerando um efeito prolongado. Outro tipo é o de comprimidos orodispersíveis, que são dissolvidos na boca antes de engolir. Há também os comprimidos mastigáveis que produzem um sabor agradável na boca ao serem mastigados. Já os comprimidos efervescentes precisam ser solubilizados em água antes da administração. As cápsulas são mais um tipo de forma farmacêutica sólida. Trata-se de formas farmacêuticas compostas por um envoltório, de gelatina dura ou mole, que pode ser preenchido por uma mistura de pós e, em determinadas situações, por líquidos ou pastas. Do mesmo modo que os comprimidos, as cápsulas são deglutidas e desintegradas no estômago. Para os princípios ativos sensíveis ao ácido do estômago, existem as cápsulas revestidas, com proteção gastroresistente, que são desintegradas somente do intestino. Outro tipo de forma farmacêutica sólida são as drágeas, que são comprimidos revestidos por diversas camadas, que podem ser de açúcar. Essas camadas protegem o princípio ativo da umidade e da luz, escondem características desagradáveis, como odor e sabor, favorecem a deglutição pelo paciente
e ainda protegem o princípio ativo dos ácidos que ficam no estômago. As drágeas também são desintegradas somente no intestino. Os pós são mais um tipo de forma farmacêutica sólida que devemos destacar. Trata-se de uma mistura de princípios ativos e recipientes dispensada em grandes quantidades ou em porções separadas, como em sachês. Os pós precisam ser solubilizados em água ou outros líquidos. A administração pela via oral. Em relação às formas farmacêuticas sólidas, é comum surgir uma dúvida dos clientes durante a dispensação sobre se Pois bem, os comprimidos revestidos, comprimidos de ação prolongada e drágeas jamais devem ser cortados, uma vez que o seu revestimento assegura a proteção do princípio ativo ou sua liberação prolongada. As cápsulas também não podem ser abertas ou misturadas com líquidos antes da administração, uma vez que a estabilidade do princípio ativo pode ser modificada e seu efeito pode ser comprometido ou eliminado. Leia as afirmações abaixo e identifique se elas são verdadeiras ou falsas. A via de administração é o acesso pelo qual um fármaco é colocado em contato com o organismo, para que o medicamento possa ser usado por uma determinada via de administração. Ele deve estar em uma forma farmacêutica adequada. Os comprimidos mastigáveis e os comprimidos efervescentes precisam ser solubilizados em água antes da administração. Do mesmo modo que os comprimidos, as cápsulas são deglutidas e desintegradas no estômago. As drágeas precisam ser solubilizadas em água ou outros líquidos, a administração pela via oral. Agora, vamos conhecer as formas farmacêuticas líquidas, sendo que as mais empregadas são as soluções, as suspensões e os xaropes. Nelas, o princípio ativo já está solubilizado em um líquido. As soluções são formas farmacêuticas líquidas em que um ou mais princípios ativos estão totalmente solubilizados ou dissolvidos no líquido, o que origina uma mistura límpida e homogênea com apenas uma fase. Elas podem ser usadas com copos medidores ou em gotas. Já no caso das suspensões, os sólidos, inclusive o princípio ativo, não se dissolvem completamente no líquido e, em razão disso, quando em repouso é possível vê-los separados do líquido, apresentando duas fases, uma líquida e outra sólida. As soluções precisam sempre ser agitadas antes da utilização para que os sólidos se misturem com o líquido, assegurando que o paciente irá receber a quantidade adequada de princípio ativo. Por sua vez, os xaropes são formas farmacêuticas líquidas que apresentam uma grande quantidade de açúcar em sua composição, normalmente a sacarose, o que gera um sabor adocicado. Eles não podem ser usados por pacientes diabéticos ou que necessitam controlar a quantidade de açúcar na alimentação. Cabe destacar que, hoje em dia, existem xaropes dietéticos com edulcorantes em sua fórmula e que podem ser usados por pacientes diabéticos. Fique ligado, para o mesmo medicamento, as soluções em gotas ou outras formulações líquidas normalmente fazem efeito mais rápido do que os comprimidos, pois o princípio ativo já está solubilizado em um líquido e não é preciso sua desintegração no estômago e no intestino. Outra via de administração que iremos conhecer hoje são as vias parenterais, também chamadas de vias injetáveis, e que não passam pelo trato digestório. As vias parenterais mais empregadas são a intravenosa, a intramuscular, a subcutânea e a intradérmica, sendo que a principal diferença entre elas
é o lugar onde o medicamento é aplicado. Para todas essas vias, é necessário utilizar um medicamento estéril, isto é, sem a presença de partículas ou contaminação por micro-organismos. Vamos conhecer mais detalhadamente cada um dos tipos de vias parenterais. Na via intravenosa, que também é chamada de via endovenosa, o medicamento é aplicado em uma veia, indo diretamente para a corrente sanguínea. Por essa razão, não ocorre absorção, e o resultado é imediato. Já na via intramuscular, o medicamento é aplicado nos músculos, onde acontece a absorção do fármaco. Pelo fato de os músculos serem muito vascularizados, o efeito é rápido, porém não imediato, como ocorre na via intravenosa. Na via intramuscular, a administração pode ser realizada nos glúteos, no músculo deltoide, que se encontra no braço, ou no músculo vasto lateral da coxa. Para esse tipo de via podem ser administradas soluções líquidas ou oleosas, ou suspensões, abrangendo as suspensões de liberação prolongada. Vale destacar que essas suspensões são aquelas que ficam depositadas no músculo e liberam o fármaco pouco a pouco, possibilitando um efeito prolongado do medicamento. Um exemplo disso são os anticoncepcionais injetáveis, que são aplicados uma vez por mês ou uma vez a cada 3 meses. Os outros tipos de vias parenterais são as vias subcutânea e intradérmica. Nestas vias, o medicamento é aplicado em camadas de peles superficiais, no caso da intradérmica, ou intermediárias, no caso da subcutânea. Sua absorção acontece gradualmente e geralmente são mais usadas para a aplicação de vacinas. A via subcutânea é usada normalmente para a administração de medicamentos como insulina e anticoagulantes. Nesses casos, o paciente pode até mesmo ser orientado pelo médico a realizar a aplicação sozinho. Nessas vias são empregadas as soluções e as suspensões. Na próxima aula, iremos continuar conhecendo as vias de administração de medicamentos. Com mais essa informação, encerramos mais uma aula do seu curso de atendente de farmácia. Espero que tenha gostado e entendido o que aprendeu aqui. Estude bastante. Lembre-se que todos os assuntos que vemos nesse curso são de extrema importância.